Quando uma molécula ela é assimétrica, ou seja, quando não é possível dividi-la ao meio, de modo que os dois lados resultantes dessa divisão fiquem iguais, ela possui o que nós chamamos de enantiômeros, que são enantiômeros, são a chamada imagem especular uma da outra. Quando nós falamos imagem especular uma da outra, significa que eu tenho uma molécula, que é uma mão direita, e tem uma outra molécula, que é a mão esquerda. A molécula, que é chamada mão direita, é a imagem da mão esquerda, entendido? Nós temos, dentro da química orgânica, muitas moléculas que obedecem essas características, ou seja, uma é a imagem da outra. Elas têm a mesma estrutura, mas só que elas não são superponíveis. Que fique claro, quando eu falo que a minha mão direita, minha mão direita ela é igual à minha mão esquerda? Não, não é ela. Nós dizemos que elas são semelhantes, porque elas têm absolutamente as mesmas características. Acontece que existem moléculas que, a nível bioquímico, as reações químicas, os detalhes deles são completamente diferentes entre si, pelo simples fato de terem arranjo espacial diferente. E isso que é interessante. Bom, mas como é que você identifica isso? Para a gente poder entender esses detalhes, eu preciso explicar rapidamente o que significa, no caso específico aqui, substâncias opticamente ativas. Dentro da análise química, existe o que nós chamamos de luz polarizada. A luz polarizada, rapidamente, só para lembrar um pouco o detalhe aqui, a luz polarizada, a luz comum, ela é formada por uma parte óptica e por uma parte magnética, que é o fenômeno dual da luz. A luz polarizada é uma luz que, utilizando filtros especiais, pega só a parte óptica da luz, ou seja, só a onda de luz relativa ao que nós chamamos de frequência luminosa. Parece nada, mas isso faz uma diferença enorme em termos de análise química. Tá, e daí? Existem substâncias que, quando você passa a luz polarizada nela, elas reagem a essa passagem de luz, a solução delas, né? Desviando a luz para a direita ou para a esquerda, ou simplesmente não desviando. No caso, quando uma substância ela desvia a luz polarizada, ou para a direita ou para a esquerda, nós dizemos que ela é opticamente ativa. E quando ela não desvia, nós dizemos que ela é inativa. Por que que isso é importante? Porque existem substâncias que a única maneira de você identificá-las sem grandes análises profundas de química é esse comportamento óptico. O primeiro caso que eu quero explicar para vocês é com respeito à isomeria óptica do carbono assimétrico. Aliás, com carbono assimétrico. Primeiro, para a gente entender o que é carbono assimétrico, né, vamos ter que fazer alguns detalhes aqui. Primeiro, deixa eu colocar aqui um composto C, dupla OH, aqui o composto C, aqui o composto CH3, aqui OH. O carbono assimétrico é o carbono que possui quatro ligantes diferentes entre si. Quatro ligantes diferentes entre si. Isso é a definição de carbono assimétrico. Existe carbono assimétrico nessa molécula que eu desenhei? Sim, existe. Esse carbono aqui ele é assimétrico. O que significa isso? Que esse ligante é diferente desse ligante, que é diferente desse ligante, que é diferente do resto desse ligante. Portanto, esse carbono é assimétrico. Todas as vezes que nós temos uma molécula com carbono assimétrico, nós dizemos que ele tem isomeria, que nós chamamos de isomeria óptica. Quando ele tem carbono assimétrico, ele tem isomeria óptica. Esse carbono assimétrico também é conhecido como carbono quiral. E ele produz alguns isômeros ópticos específicos. Ele faz o que nós chamamos de isômeros ópticos ativos. Isômeros ópticos ativos a gente chama de 2 elevado a N, onde N é o número de carbonos quirais, nesse caso específico é 2 elevado a 1, são 2. Um
vai desviar para a direita e o outro vai desviar a luz para a esquerda. Esse que desvia a luz para a direita, ele é chamado de destrógero. E o que desvia a luz para a esquerda, ele é chamado de levógero. Quando você mistura esses dois compostos, tanto o destrógero quanto o levógero, você tem o que nós chamamos de mistura racêmica, ou isômeros ópticos inativos. Deixa eu escrever o nome dele aqui. A fórmula para fazer isômeros ópticos inativos é 2 elevado a n menos 1. Onde 2 elevado vai ficar 1 menos 1, que é 0. Isso aqui vai dar 1. Isso aqui, essa mistura dos dois, chama-se DL, que é o que nós chamamos de mistura inativa, formado por parte destrógera e também a parte levógera. Então, a mistura racêmica, ela é opticamente inativa porque ela é formada por duas partes iguais desses enantiomorfos. Ficou clara aqui a relação? É bem simples, na verdade. Tem alguns casos especiais que... Fale, Marcela. Tu pode explicar de novo os inativos, por favor? Não entendi muito bem. Como eu expliquei anteriormente, isômeros ópticos ativos são isômeros que, quando você faz a solução delas, elas desviam a luz para a direita ou para a esquerda. Na verdade, é esse desvio que permite identificar que existe isomeria óptica aí. Acontece que tem um fenômeno que, quando você mistura dois isômeros diferentes, tanto o destrógero quanto o levógero, você forma uma mistura. Essa mistura chama-se mistura de racematos, ou mistura racêmica. Então, quando você tem essa mistura racêmica e você passa a luz polarizada por ela, a luz não sofre nenhum desvio. Nesse caso, nós dizemos, portanto, que é uma mistura opticamente inativa. A quantidade de misturas inativas que você pode fazer dentro de um isômero de uma substância que tem isomeria óptica, é dado por uma fórmula. Essa fórmula é 2 elevado a n menos 1, onde n é o número de carbonos quirais. No caso do problema aqui desse composto, esse composto aqui... Só um minuto, por favor. Só um minuto. Só um minuto, desculpe, tá? Só um minuto. Então, quando você tem essa mistura aqui... Beleza. Tá bacana. Então, quando você tem o que nós chamamos dessas misturas racêmicas aqui, você pode calcular a quantidade delas. Deixa eu mostrar aqui, por favor, mais um exemplo de como a gente pode calcular a quantidade desses isômeros. Por favor, exemplo 2. Aqui. CH2, CH3, CH3. Existe isomeria óptica nesse composto? Lembre-se, isômeros ópticos são isômeros assimétricos. São moléculas, quando você corta o plano dela, você não consegue obter um lado igual ao outro. Ela é assimétrica, nesse sentido, né? E mais importante, quando ela possui isso aqui, olha, essa molécula tem carbono quiral? Tem. Aqui, esse carbono é quiral, porque esse cara é diferente desse, que é diferente desse, que é diferente de tudo isso, tá bom? Esse também
é carbono quiral. Por que esse carbono é quiral? Porque esse é diferente desse, que é diferente desse, que é diferente desse. Então, quando você tem esse tipo de estrutura, você percebe aqui que ele tem dois carbonos quirais, dois carbonos assimétricos. Pelo fato de ele ter dois carbonos assimétricos, você pode calcular o número de isômeros ópticos ativos que esse cara tem. Bem fácil mesmo. O número de isômeros ópticos ativos que ele tem é 2 elevado a n, onde n é o número de carbonos quirais. Então, isso aqui vai ficar 2 elevado ao quadrado, isso aqui vai ficar 4. Interessante. O que significa 4? Significa que ele tem dois isômeros ópticos destrógeros e dois levógeros. Ele sempre vem em par. É engraçado, sempre vem em par. E quantas misturas racêmicas nós podemos fazer? A mistura racêmica significa de quantos isômeros ópticos inativos nós podemos criar a partir deles. É bem fácil. Vai ficar 2 elevado a n menos 1. Isso aqui vai ficar 2 elevado a 2 menos 1, que vai ficar 2 elevado a 1, que vai dar 2. Então dá para fazer duas misturas racêmicas. O que rapidinho, esses caras que eu escrevi que são destrógeros, eles são chamados de D1 e D2, tá bom? E o levógero é chamado de L1 e L2. Quando você faz a mistura de isômeros ópticos inativos, sempre é do tipo D1 com L1 e D2 com L2. Sempre desse jeito. Como são 4 isômeros ópticos ativos, as misturas racêmicas possíveis são apenas 2, porque vai ser sempre a metade. É interessante isso. Então, é assim que se coloca. Mas aqui tem um detalhe que eu gostaria de chamar a atenção, que é muito comum cair no vestibular, uma pegadinha. Lembre-se que eu falei. O que é isomeria óptica? A isomeria óptica é a isomeria de carbono quiral, e é a isomeria, especificamente, que existe para moléculas assimétricas. O que significa isso? Se você cortar essa molécula no meio aqui, você percebe que esse lado não é igual a esse. É por causa disso, não é igual mesmo. A segunda razão é que tem carbono quiral. Quando tem carbono quiral, significa que eu posso fazer as moléculas como se fossem imagem especular uma da outra. Mas tem um caso especial bem interessante. Deixa eu mostrar aqui para você. Moléculas com carbonos assimétricos iguais. Deixa eu desenhar essa molécula aqui. Ela é bem interessante. Aqui. 4 átomos de carbono, uma carboxila, uma outra carboxila. Aqui uma hidroxila. Aqui uma outra hidroxila com hidrogênio. Bacana aqui, bacana. Então, a pergunta do problema é: o nome desse composto é o ácido 2,3 dihidróxido dibutanoico. Isso aqui não... Butanodioico, na verdade. Butanodioico. Quantos isômeros ópticos esse composto tem? Em primeiro lugar, eu verifico se ele tem carbono assimétrico, ou o que nós chamamos de carbono quiral. Nesse caso específico aqui, deixa eu me ver, tem esse carbono e tem esse carbono. Lembre-se, esse é diferente desse, esse é diferente desse, diferente desse, diferente desse, e a mesma coisa desse lado. Se eu fosse escrever diretamente, eu colocaria assim. Ele tem quantos isômeros ópticos ativos? Ele tem 2 elevado a n, que vai ficar 2 elevado ao quadrado, que são 4.
quantos isômeros ópticos inativos ele tem? O número de isômeros ópticos inativos que ele tem vai ficar 2 elevado a n-1, que vai ficar 2 elevado a 1, que vai dar 2. O problema é que essa resposta em si, ela está errada, tá bom? Por quê? Porque quando você corta o plano da molécula aqui, você percebe que esse lado da molécula é igual a esse lado. Essa molécula, quando você corta esse composto, ele é simétrico, por assim dizer. Então, nós dizemos que quando você tem esse composto, é óbvio que ele tem isomeria óptica dentro dele, porque ele tem carbonos quirais. Mas eu estou falando é que ele é, anote por favor, um composto que nós chamamos de um composto opticamente inativo por definição. Ele é chamado composto opticamente inativo por compensação interna. Isso significa que um carbono assimétrico anula outro carbono assimétrico, pelo fato de eles serem iguais entre si. Ou seja, esse tipo de composto aqui, ele não consegue produzir isômeros ópticos ativos. Ele só produz misturas racêmicas. No caso específico aqui, teoricamente, quantas misturas racêmicas, quantos isômeros ópticos ativos nós teríamos? 4. Mas é como se eu tivesse apenas um ativo de verdade. Então, quantos isômeros ópticos ativos eu tenho? Por compensação interna, sempre é pela metade. Você conta o número de isômeros ópticos ativos, que são 2, de carbonos quirais, que são 2, então vai ficar 2 elevado a 1, que vai ficar 2. O número de isômeros ópticos inativos, por definição, quanto que vai ser? Também metade disso, que vai ser igual a 1. Ou seja, anote, por favor, todo composto meso, ele é opticamente inativo por essa compensação interna. Isso é, quando você tem um carbono assimétrico aqui, pelo fato de esse lado do plano for igual a esse, um carbono anula o outro. Significa, portanto, que esse tipo de composto meso, eles só produzem misturas racêmicas, ou seja, compostos de isômeros ópticos inativos. Existe isomeria óptica? Sim. É só do tipo inativo, no caso dele. Bem legal, não é verdade? Legal. Existe isomeria óptica apenas para carbonos quirais? Não. Na verdade, nós temos também para compostos cíclicos, mas ainda obedece a mesma regra, tá bom? Tem que ter o carbono assimétrico. Vamos analisar, por favor? Já, vamos lá. Isomeria óptica em compostos cíclicos. Ainda vale a mesma regra, tá bom? Basta achar o número que nós chamamos de carbonos quirais dentro da cadeia. Por exemplo, esse composto aqui. Esse composto apresenta isomeria óptica. Em primeiro lugar, eu tenho que decidir que isso aqui é um carbono quiral. Está aqui um carbono, aqui outro carbono. Esse está ligado a esse, que é diferente desse, que é diferente desse, que é diferente desse. Sim, isso aqui é um carbono quiral. A mesma coisa desse lado aqui. O que é interessante, porque esse composto, se for analisar em termos de isomeria geométrica, ele também é um isômero geométrica. Então, o que significa isso? Significa que esse composto apresenta tanto isomeria cis quanto isomeria trans.
Mas o que significa isso daqui? Tem duas possibilidades para esse composto. Deixa eu me anotar aqui. A primeira possibilidade é essa. E a segunda possibilidade é essa. Qual o nome desse primeiro composto? O nome desse composto aqui é 1,2 de cloro ciclobutano. Tranquilo, nada mais, nada demais. E para esse outro aqui, esse aqui também é 1,2 de cloro ciclobutano. No primeiro caso, pela regra que eu falei anteriormente, esse aqui vai ser o cis, e esse aqui vai ser o trans. Óbvio que não muda absolutamente nada. Esses caras aqui, o cis, ele também, por causa das regras de carbono quirais aqui, eu observo que existe a possibilidade de ele ser um isômero óptico. Só que o isômero óptico cis, por definição, ele é inativo. O único que vai ter atividade óptica é o trans, que são os isômeros ópticos ativos. Chique, na verdade, não é que é legal? É bem bacana esse assunto, tem um monte de detalhes interessantes, mas eu vou falar depois no outro momento, tá bom? Eu vou parar aqui a gravação, a gente já pode fazer uns exercícios aqui, só um minuto.